A aula de hoje nós vamos dar sequência, né? Falando de circuitos em série e paralelo. Então, um circuito em série, que é o mais comum que a gente trabalha com ele tem esse formato, né? Uma coisa interessante que a gente observa no circuito série é que ele tem a mesma corrente. Isso aqui é o que caracteriza o circuito série, né? Aqui você tem a fonte de tensão, os elementos de circuito são essas três impedâncias: Z1, Z2, Z3. Você tem a corrente comum, tem a mesma corrente. Então, a queda de tensão é dada pelo produto do fasor, a corrente I, né? Pela impedância complexa Z1. Então, aqui nós temos, em cima da impedância 1, nós temos uma queda de tensão V1, uma queda de tensão V2 e uma queda de tensão V3. É exatamente a aplicação da lei de Ohm, né? Como é que diz a lei de Ohm? V1 é a corrente multiplicada pela impedância. A impedância que a gente já definiu lá no capítulo 3, né? A gente definiu lá no capítulo 3. Então, a queda de tensão em cima da impedância Z1 é I vezes Z1. V2 é I vezes Z2. Sucessivamente, V3 é I vezes Z3. E a seta estabelece um sentido de referência para as tensões, né? A queda de tensão. E aponta para onde o fasor corrente. A impedância Z, na verdade, aqui, ó, se a gente colocasse a corrente em evidência, né? Porque tu tens a mesma corrente, como é que ficaria? Tu teria uma soma das impedâncias. Então, a impedância total aqui do circuito série é a soma Z1 mais Z2 mais Z3, você caracterizando dessa fórmula aí, certo? Então, essas impedâncias são números complexos e a soma é indicada cada impedância expressa na figura retangular. Eu vou te mostrar agora na próxima. Vamos fazer um exemplo para a gente entender? Então, no circuito da figura 6.2, está aqui esse circuito, nós temos no elemento de circuito Z1, Z2, Z3. Z1 é uma resistência, né, de 4 ohms. Z2 é uma reatância indutiva, J3. E o Z3 é uma reatância capacitiva, menos J6, né? Então, no circuito da figura 6.2, achar I, que é a corrente total, achar a impedância total, ó, né? O Z equivalente. E mostrar que a soma das quedas de tensão é igual à tensão aplicada. Vamos já provar isso daí. Então, a gente sabe que essas impedâncias elas se somam, certo? Veja que a impedância Z1 ela começa nesse ponto, termina nesse, no ponto que termina, começa a Z2 e sucessivamente começa a Z3. Então, não há muita preocupação de demonstrar isso daqui, que a gente já percebe que as impedâncias em série, a impedância equivalente é a soma, né? Naturalmente. Né? Então, quem é Z equivalente ou Z total? É Z1 mais Z2 mais Z3. Quem é Z1 é 4 ohms, substituiu o valor literal pelo valor numérico. Z1 é 4. Quem é Z2? É J3, coloquei aqui, mais J3. E mais Z3, mas só que Z3 é uma grandeza negativa, menos J6, né? Agora é só somar, né? Eu somo parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Professor, quem é parte imaginária? É esses que está precedido aqui, o coeficiente do J, né?
Então, fica 4, não tem com quem somar o 4, eu repito. E aqui eu tenho mais 3 com menos 6J, dá menos 3J, né? Aqui eu fiquei na forma retangular. Ó. Imediatamente eu pego a maquininha e passo para a forma retangular, olha aí, né? A forma polar. Então, o Z equivalente é igual a 5, tem um módulo 5, e tem um ângulo de menos 36,9, né? Já encontrei, ó. Agora eu vou já encontrar aqui o fasor corrente, certo? Fasor corrente. Quando você olha para o circuito, você sabe que a tensão aplicada aqui, a tensão da fonte, é 100 com ângulo zero, né? Olha aqui, 100 com ângulo zero. Porque pela lei de Ohm, quem é a corrente? A corrente é o quociente da tensão dividido pela impedância total, né? Olha aí, certo? Então ficou como? A tensão V, o fasor V é 100 com ângulo zero, coloquei aqui. Quem é o fator impedância total? Acabamos de calcular aqui, é 5 com menos 36,9. Coloquei aqui, ó, certo aí? Então, agora eu divido a parte real com a parte real, né? Aqui vai dar 100 dividido por 5, deu 20, legal? Agora o ângulo, como é que eu divido o ângulo como um número complexo, né? É o de cima menos o de baixo, o numerador menos o denominador. Então fica 0 menos menos 36, que dá 36,9 graus. Isso é ohms, né? Isso aqui é impedância. Eu andei escrevendo aqui para você entender, mas já está tudo certinho. Legal? Então encontramos a corrente como ele pediu aqui, né? Aí ele pede para a gente demonstrar, olha, interessante aqui, ó. Desculpe aí que eu escrevi por cima, que eu baguncei tudo. Repetindo, tentando. Eu peguei a minha apostila com meus rascunhos, ficou assim, sabe? Então, agora vamos demonstrar que ele pediu aqui, ó. Mostrar que a soma das quedas de tensão é igual à tensão aplicada. Quem são as quedas de tensão? A queda de tensão em cima de Z1, mais a queda de tensão em cima de Z2, mais a queda de tensão em cima de Z3. Quando eu somar essas três quedas de tensão, é para ser igual a 100 com ângulo zero, né? Você nota que o circuito série ele é um divisor de tensão, né? Vamos já provar isso daí, ele é um divisor de tensão. Então, olha aí, quem é Z1? É a corrente que multiplica o Z2, o Z1, né? Vamos voltar lá. Vamos ver quem é I, quem é I. E a gente calculou aqui, ó. I é 20 com um ângulo de 36,9. Quem é o valor de Z1? É 4. Ó, por isso que eu coloquei 4 lá, ó. Aqui ficou quem é I. I é 20 com um ângulo 36. E quem é o Z1? É 4, certo? Coloquei aqui, ó. Então, 20 vezes 4 dá 80. Acabou, né? Está resolvido aqui, ó, certo? E sucessivamente você encontra o resto, ó. Quem é V2? Ah, o cara nem escreveu aqui, ó. Mas eu escrevi miudinho aqui, ó. Eita, dá para entender? Tá. Porque quem é o V2? O V2 é Z2 vezes I, né? Quem é o I não é 20 com 36,9? E quem é o Z2? Vamos voltar lá para ver quem é o Z2. O Z2 é J3. Quem é J3? Você sabe que J3 é 390 graus, né? Vamos ver como foi que eu fiz ali. Eu vou resumir. Aqui, ó, 390 graus, o Z2, ó. Quem é o Z2? Não, aqui V2. V2 é I vezes Z2, né? Tá meio bagunçado. Quem é o I? O I é 20 com 36. Era 36,9, né? Vezes Z2, que era 390. 3 vezes 2, 6. Então, deu quanto? V2 é 60, né? E 36,9 somado com 90
a 126, né? 126,9, né? E o V3 da mesma forma. Você multiplica o I, que é 20, com um ângulo de 36,9 graus, com o V3. Quem é o V3? Vamos voltar lá. Quem é o V3? O V3 é 6, ó, J6, com menos 90 graus, né? Então, aqui ficou como? Ficou 20 vezes 6, 120, né? 120. Aí tu tinha lá 36,9 menos 90 dá menos 53. Pronto, tá aqui os três fazores. E se a gente somar os três, dá exatamente 100, ó. Viu aí? Então comprovou, né, que o circuito série ele se transforma num divisor de tensão. Viu aí como é interessante? E aqui a gente pode esboçar os gráficos, né, os diagramas da impedância, o diagrama da tensão total e a corrente total, e o diagrama dos fazores de cada tensão, né? Daqui a pouco eu lhe dou um exemplo prático para você entender mais a construção desses diagramas, certo? Dúvida? Você vai agora no chat, escreve lá a sua dúvida. Se você está muito apressado para a resposta, você levanta a mãozinha, que eu paro a aula e lhe esclareço a sua dúvida. A impedância equivalente é capacitiva, acarretando uma corrente I avançada de 36,9. Isso aqui já é um resumo de como ficou a solução do nosso problema. Vamos fazer uma análise aqui olhando para cá. Você viu que a nossa impedância aqui, ó, quando eu calculei a impedância total, que esse negócio ficou aqui? É isso. A impedância total, ela tem um módulo 5 e ela é negativa. Se ela é negativa, é porque ela ficou no quarto quadrante. Olha aí, né? Aqui você vê, ela quando foi escrita na forma retangular, se eu for colocar esses pontos no eixo cartesiano, no eixo complexo cartesiano, eu vou ficar exatamente no quarto quadrante. Veja que a abscissa é positiva, é o 4, e a ordenada é menos J3. Então, está no quarto quadrante, caracterizando um circuito resultante RC, né? Resistivo capacitivo. É isso que nós estamos dizendo aqui, ó. A impedância equivalente é capacitiva, né? Ou seja, um circuito RC, acarretando uma corrente I avançada de 36,9 graus. Ângulo da impedância em relação à tensão V, como mostra a figura. É aquilo que está lá, certo? Depois você lê isso aqui com mais calma. Vamos para frente. Por que não vai para frente? Aqui nós temos um circuito paralelo. Observe que no circuito série, a característica do circuito série é que a corrente é comum, né? A corrente que circula em cada elemento é a mesma. Veja que a corrente entra no Z1, sai e vai para o Z2, né? Aqui, ó. A corrente entra no Z1, sai, vai para o Z2, então, uma corrente única. Quando a gente chega no circuito paralelo, quem é que é único? É a tensão ou a corrente? Hein? Quem é que consegue enxergar aí? Veja que a corrente chega nesse nó, ela se divide, ó. Essa corrente IT que chega aqui no nó, ela se divide. Aqui ela sai como I1, I2 e 3, né? Caracterizando aqui, ó, quem é o I total, né? É a soma das correntes que saem do nó. Então a gente vê que o I total, primeira lei de Kirchhoff, né? Nós estamos lá no capítulo 3. Então a corrente chegou neste nó e ela se dividiu. Então, no circuito paralelo, eu tenho um divisor de corrente. Gostou daí da expressão? Então, um circuito série,
eu tenho um divisor de tensão, mas no circuito paralelo eu tenho um divisor de corrente. Isso é muito importante quando você estiver estudando eletrônica, né? Eletrônica industrial. Aplicará esses postulados aqui. Não foi interessante, né? Que fica voltando. Então, as correntes aqui se somam, né? Se somam. Então, aqui nós temos um divisor de corrente, né? Aí, como foi que eu escrevi? Agora eu vou escrever de uma outra forma. Eu estou caminhando para chegar à dedução da impedância do circuito paralelo. Porque a impedância lá no circuito sério não foi a soma dos elementos. E aqui no circuito paralelo, como é que vai ser? Vamos ver com muita calma. Então, tu concorda comigo que as correntes que estão saindo deste nó, nem escrevi um nome para esse nó, né? Devia ter escrito. Mas você nota que a corrente T chega nesse nó e o nó sai em três correntes, ó. Porque cada elemento desse aqui está solicitando uma corrente da rede, né? Está solicitando a corrente da rede. Aí, como eles estão em paralelo, olha aí. Então, ficou I1, I2 e 3. Quando eu somo os três, confere? Pela primeira lei de Kirchhoff, né? É que fica voltando, gente. Primeira lei de Kirchhoff, o I total é igual a I1 mais I2 e 3. Mas quem é o I total? Não é V dividido por Z1? É S, então substituo, né? Quem é o I2? Olha, é V dividido por Z total, né? Primeira lei de Ohm, né? E, consequentemente, o I3 é V dividido por Z3. Aí, esse V é comum. Olha o que nós acabamos de descobrir. No circuito paralelo, o que é que caracteriza o circuito paralelo? Ele tem a mesma tensão em cima de cada elemento, né? Então, cada elemento desse, cada dispositivo desse daí, o Z1, Z2, Z3, essa carga, eles têm a mesma tensão. Isso é interessante quando você olha na sua residência, todas as suas lâmpadas, todas as cargas que tiverem no seu circuito da sua residência estão todas em paralelos e todas com a mesma tensão nominal, né? Porque se fosse uma tensão menor, a lâmpada nem acenderia normal, né? Teria um brilho menor ou maior. Então, o que foi que caracterizou o circuito paralelo? Nós temos a mesma tensão em cima de cada elemento, em cima de cada traço. Por isso que eu coloquei ela aqui em paralelo. Olha aí, né? Coloquei em paralelo. Agora, olhe para cá o que aconteceu. Eu fiquei com o inverso de 1 mais o inverso de 2 mais o inverso de 3. E lá na primeira situação, quem era a impedância total quando nós chegamos à conclusão lá, né? Nós chegamos à conclusão lá que a impedância total era a soma de Z1 mais Z2 mais Z3, né? Aqui de novo aconteceu, ó. Só que aqui eu estou somando o inverso, né? Olha o negócio fica voltando. Então, quem é Z1 mais Z2 mais Z3 no inverso? O negócio fica voltando aqui, ó. É Z equivalente. Viu aí como ficou? Né? Então, pronto. Então, quem é o I total? O I total é o V total dividido por ZQ total, né? Quem é I? Aqui ele faz uma equivalência aqui, ó. Eu posso muito bem dizer que o inverso da impedância total é igual à soma do inverso das outras. Achei legal essa informação. Importante. Vamos para um exemplo bem simples. Né? Por isso que eu estou falando de circuito sério paralelo. Essas evidências que a gente vai ver aqui é muito importante. Achar a corrente total e a impedância equivalente do circuito. Só a utilização das fórmulas anteriores. Pronto, acabou o problema aí, ó. Então, a gente sabe quem é o I total. O I total, usando a primeira equação, que é, na verdade, a primeira lei de Kirchhoff, né? I total é igual a I1 mais I2 mais I3, certo? Quem é o I1?
é 50 com ângulo 0 dividido por 10, confere? Quem é o I2? É 50, porque você vê que em cima de cada elemento eu tenho a mesma tensão, a característica do circuito paralelo, né? Certo? E aqui, quem é? Então, aqui I1 vai ser 50 com ângulo 0 dividido por 10. E aqui vai ser quem? Aqui ele já deu, foi o circuito equivalente, ó. Deu o circuito equivalente aqui, ó. Fez direto, né? Que vai ser 50 com ângulo 0 dividido pela impedância. Que a impedância aqui é 3, 4, né? 3 mais 4 J, mais 3 mais J4, né? Aí ele já achou a resultante. Quem é 3 mais J4? É 5, com o ângulo de 53, né? E aqui, quem é 8 menos J8, né? Aqui deu 10 com ângulo menos 36. Posteriormente, a gente vê esses detalhes aí. Então, aqui ele dividiu, passou para a forma retangular para somar, né? Aí deu 15 menos J5. Aqui a gente vê esses detalhes depois. Você direto. Quem é o Z equivalente? Porque, na verdade, lá eu já encontrei quem? Eu encontrei a corrente total, né? O I total é 15,8 com um ângulo de menos 18,45, certo? Aí agora eu quero saber quem é o Z total. Olha, eu tenho o V total e tenho o I total. É só eu dividir. Quem é o V total? Eu olho na forma anterior. A tensão total, que é a mesma tensão em cima de cada elemento, é 50 com um ângulo 0, né? E lá, aí eu vou dividir pela corrente total. Quem foi a corrente total? Né? Era 18,8 com um ângulo de menos 18,45. Pronto, já encontrei a impedância total aqui, ó. Muito mais simples esses cálculos, né? Muito mais simples, olha. Quando você trabalha com números complexos. Ai, professor, eu nunca entendi números complexos. Não, não é que não entendeu. É que você nunca colocou na prática. Agora que você está colocando. Certo? Não é para ter dúvida, não, companheiro. Então, pronto. Você viu que eu já encontrei a impedância? Eu já tenho a corrente total que nós encontramos anteriormente, que era 15,8 com um ângulo de menos 18,45. Então, eu dividi a tensão por ela, que a tensão em cima de cada braço, em cima de cada elemento, é a mesma tensão total, que era 50 com ângulo 0. Dividi, deu a impedância total, a impedância total aqui, né? Lógico, eu estou usando a tensão total e a corrente total. Então, quando eu divido tensão total pela corrente total, logicamente que eu estou encontrando a impedância total equivalente do circuito. Certo? Olha aí. E esse ângulo da impedância a gente já sabe, né? Ele é o ângulo entre a corrente e a tensão, viu? Ele é o ângulo entre a corrente e a tensão, né? Só que a nossa corrente, ela já estava no quarto quadrante, que ela estava negativa, né? Lembra lá? Olha aí, a nossa corrente, ela já estava no quarto quadrante, que ela deu um ângulo de menos 18, né? Deu menos 18, ele está exatamente no quarto quadrante. Por isso que ele colocou aqui embaixo, ó, menos 18,45, né? Aqui, ó, menos 18,45, viu? E aqui, depois eu lhe mostro esses fasores, eu vou fazer um exemplo, só para a gente estudar esses fasores, ficar falando aqui, tu não vai entender, complicar mais. Agora, um circuito paralelo com dois ramos. Caso particular de duas impedâncias. O caso particular de duas impedâncias em paralelo ocorre frequentemente na prática, e por isso será melhor examinar na figura 3.7, que está aqui, ó.
A tensão V está aplicada à impedância Z1 e Z2 em paralelo. A impedância equivalente, certo? Vamos observar aqui, para entender aqui como é que fica esses cálculos, que já é uma matemáticazinha, para a gente deduzir uma equação geral quando eu tenho as impedâncias em paralelos. Só para a gente ver esse caso particular, que no final a impedância equivalente é igual ao produto delas dividido pela soma. Aqui há uma demonstração, né? Olha que coisa interessante aqui. A impedância equivalente é 1 sobre ZQ. É 1 sobre ZQ, né? E também ela é igual a 1 sobre ZT mais 1 sobre ZT. 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2. Se você desenvolver essa equação aqui, você vai tirar o MMC de Z1, Z2, né? Aí ele fica no denominador, né? Desenvolvendo isso daqui, a impedância equivalente gera isso. Quando as duas estão em paralelo, eu multiplico uma pela outra e divido pela soma. Isso aqui é a lei geral, né? Matematicamente, ó. Porque se eu tenho 1 sobre ZQ é igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2, o resultado deu nisso daqui, você desenvolvendo a matemática. Agora vamos ver uma coisa interessante. Quem é esse I1 e quem é esse I2? Particularmente aqui, ó. Interessante aqui, ó. Substituindo, você sabe que o V total é igual a I total vezes a impedância total, né? Mas quem é a impedância total, ó? É Z1, né? Olhe para cá. Você está vendo que o V total do circuito, é igual ao I total, né? Vezes esse negócio aqui. Quem é esse negócio aqui? É o próprio Z equivalente. Ó. Você vê que esse circuito aqui, ele se restringiu aqui, se simplificou nesse circuito aqui. Porque essas duas impedâncias, Z1 e Z2, elas se confinam aqui, elas se resumem na impedância equivalente. Então, você olha para esse circuito aqui, esse é o circuito equivalente a esse, igual a esse, né? Então, você pode dizer que V, pela primeira lei de Ohm, é o produto de I total vezes Z total, ou Z equivalente, aqui, ó. Mas quem é o Z equivalente? Não é Z1, Z2 dividido por Z1 mais Z2? É. Que fica igual, ó, quando eu multiplicar isso daqui, e V, tu sabe que V também é I1 vezes Z2. E o V também é igual a I2 vezes Z2, né? Olha aí que coisa interessante. Então, quem é o I? Quando você desenvolve aqui, ó, você pega no canto desse V e você escreve I1Z2. Aí, quando você desenvolve a equação, gera essa equação aqui. Olha que coisa interessante. Uma relação, né? Uma relação da corrente 1 e a relação da corrente 2. Olha como ficou interessante. Então, quem é o I1? É o I total vezes Z2 dividido por Z1 mais Z2. Deduzimos uma equação, ó. Vamos encontrar esse I aqui. Quem é esse I aqui? Esse I aqui é igual ao I total. Aí eu pego o outro Z que está aqui, que é o Z2, dividido pela soma dos dois. E quem é o I2? É o I total que multiplica o Z1 dividido pela soma dos dois. Deduzir uma equação para a gente resolver alguns problemas no futuro, né? Eu consigo encontrar a corrente conhecendo apenas as impedâncias e a corrente total, sem saber a tensão. Viu como é que aconteceu aqui? Essas duas equações geradas não ficaram importantes, né? Nós vamos utilizar daqui a pouco nos exercícios. Então, a corrente I1 é igual à corrente total, multiplicando quem? O Z2 dividido por Z1 mais Z2. E a corrente 2 é igual ao I total, multiplicando a impedância Z1 dividido pela soma de Z1 mais Z2. Interessante, né? Agora uma coisa. Vamos ver que horas são, porque eu vou terminar isso aqui às 15h20.
Ainda falta. Agora vamos entender esse termo, admitância. Professor, o que é admitância? Pois é. Tu vai ter aplicação disso daqui lá na eletrônica, essa admitância. Apareceu mais essa, além da impedância, da reatância indutiva, reatância capacitiva. Agora me aparece essa admitância. Pois é. A gente viu que a impedância é uma grandeza que representa a dificuldade da corrente de andar dentro do circuito, o deslocamento da corrente, né? A impedância. Soma tudo aquilo que atrapalha, que dificulta o desempenho da corrente dentro de um circuito elétrico, né? Que a corrente, na verdade, não é um portador de energia elétrica. Então, a corrente dentro do circuito, o que é que ela faz? Ela alimenta o circuito com potência. Aí, cada dispositivo transforma, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Lavoisier. Então, cada dispositivo transforma essa energia. O resistor transforma a energia elétrica em calor. O indutor transforma a energia elétrica em campo magnético. O capacitor transforma a energia elétrica em campo. Então, cada um está transformando a sua energia, né? Mas a impedância é aquilo que dificulta, que limita a corrente, né? Então, a admitância é o contrário. É como que ela tivesse medindo a condutividade da corrente. Porque mesmo com o impedimento que a impedância oferece à corrente, a corrente circula e realiza trabalho. Então, esse trabalho que ela realizou é em virtude da admitância, né? Houve uma condutibilidade no circuito de corrente, né? Então, o inverso do complexo impedância é o complexo admitância, que ele chama de Y, e que é o inverso da impedância, né? Viu aí o negócio como mudou? Professor, isso aqui vai ser muito utilizado lá na eletrônica industrial. Por isso que eu estou fazendo questão de mostrar para você. Então, com Z igual a V dividido por I, a admitância Y é o contrário, é I dividido por V, né? E I é expressa em sims, né? Você viu que o Z era expressa em ohm, né? Em ohm, como você queira pronunciar. Mas a admitância ela é expressa em sims ou mó. O conceito de admitância é muito conveniente em circuitos paralelos, como mostra a figura 3.6. A gente vai estudar esse circuito de admitância. Importante, né? Tudo o contrário do que você entendeu de impedância, né? Você agora vai medir a condutibilidade das correntes, né? A quantidade de corrente que foi permitida trabalhar por cada integrante do circuito, seja o resistor, seja o indutor, seja o capacitor. Capacitor, campo elétrico, indutor, campo magnético e resistor, efeito Joule, né? Então, a gente sabe, quando eu olho aqui, eu posso continuar pensando em Kirchhoff, só que eu estou trabalhando agora com a admitância, né? Então, mas as correntes vão fluir aqui, né? Então, a corrente total chegou nesse nó, passou I1 na admitância Y1, passou I2 na admitância Y2 e passou I3 na admitância Y3.
né? Que, na verdade, eu posso substituir por y vezes v, né? Mais y2 vezes v, mais y3 vezes v. Como o V é comum, que o circuito é paralelo, tem a mesma queda de tensão em cima de cada elemento, eu posso colocar o V em paralelo, né? Olha aí como é que ficou. Né? De tal forma que y1 mais y2 mais y3 vezes V é igual a V vezes a... Aqui o cara errou, né? Aqui é y equivalente vezes V, né? Vezes V, perdão aí pelo autor, né? Olha aí, meu Deus, o cara errou aqui, eu nem corrigi. De tal forma que o y equivalente aqui é um y equivalente, é igual à soma dos três. Olha aí. Rapaz, complicou, viu aí? Na admitância, né? Na admitância, a admitância total é a soma de y1 mais y2 mais y3. Legal aí? Já na impedância não era o contrário? Dava o inverso, né? Portanto, a admitância... Achei interessante aqui. Portanto, a admitância equivalente de qualquer número de admitância em paralelo é igual à soma das admitâncias individuais. Gostou de ver? Não vou cobrar muito isso em prova, não, mas é um conceito que é bom que você pense. Você vai utilizar isso aí muito em sistema elétrico de potência e também na eletrônica industrial lá. É o professor Aguiar ou quem é o Ranieri? Eu não me lembro quem é. Então, na forma retangular, eu sei que Z não é R mais ou menos JX, né? O sinal positivo indica a reatância indutiva, né? E XL é igual a ômega L. E o sinal negativo indica reatância capacitiva. E o XC não é 1 sobre ômega C, né? Da mesma forma, a admitância total é G mais ou menos JB. Olha aí, mudou de nome, né? É G mais ou menos JB, né? Ali era R mais ou menos JX. Aqui já apareceu um G. Ali era resistência, aqui nós temos um G, né? Onde G se chama condutância. Viu? Tá vendo como a palavra condutância já é da família de... Condutância é aquilo que tem condutibilidade, né? Já é da família de admitância. E B se chama susceptância. Adorei esses nomes, olha. Condutância e susceptância. Gostou da palavra? Lindo, né? Quando tiver um filho, põe o nome da menina de condutância e do menino de susceptância. Muito bonito. Então G chama-se condutância e D chama-se susceptância. O sinal positivo indica susceptância capacitiva, BC, enquanto o negativo significa susceptância indutiva. Muito interessante, né? Aqui é mais um sistema formal, tá? É um conceito, vai precisar... Depois a gente desenvolve isso melhor. Consideramos um fasor V colocou só um V geral, e a corrente resultante I geral aqui, né? A corrente I pode estar adiantada, atrasada ou em fase com V, né? A gente sabe disso, nós não estudamos lá nos capítulos 3 e 5, né? Em nenhuma hipótese o ângulo entre elas pode ser superior a 90 graus. Alguém teria uma justificativa por que o ângulo entre a corrente e a tensão, o ângulo da impedância, ele não pode ser
ele não pode exceder a 90 graus? Estão pensando aí? Interessante, né? Porque quando a minha impedância fica no primeiro quadrante, eu tenho um circuito RL. Quando ela fica no quarto quadrante, eu tenho um circuito RC. Olhe, qualquer valor que o fasor impedância fique no no segundo quadrante, eu já vou ter componentes aqui, ó, o R ficando negativo e a reatância aqui em cima, né? Então, se eu tiver um valor maior do que 90 graus, eu vou ter resistência negativa lá no segundo quadrante. E resistência negativa, essa resistência não existe. Eu tenho que pegar na resistência para trabalhar com ela. Ela tem que ter existência. E ela, num valor negativo, ela não existe. É por isso que ele diz que ela não pode exceder. Então, o ângulo entre a corrente e a tensão, que é a impedância, ele sempre tem que estar no primeiro ou no quarto quadrante, e esse ângulo não pode exceder a 90 graus. Legal? Então, olhando para o circuito equivalente, quem é Z? Z vai ser V com ângulo θ, né? Dividido por I com ângulo θ, né? Onde o Z tem um ângulo zero, onde Z é igual ao próprio R, né? A impedância do circuito é uma resistência pura de R ohms. Aí, quando você olha para cá, quem é o Y? Quem é a admitância? É a corrente, porque a admitância não é o inverso da impedância. Então, enquanto na impedância eu tinha V dividido por I, na admitância eu tenho I dividido por V. Então, quando eu tenho 0 graus, a admitância é igual à própria condutância G. Interessante aqui, né? Isso é um primeiro caso. E aí, sucessivamente. Vamos ver o nosso tempo aqui. Nosso tempo aqui é 20, falta 8. Deixa eu começar aqui os exemplos. Depois a gente volta aí nessa parte de admitância. Vamos fazer um exemplo para a gente começar a aplicar. Eu não quero que essa aula exceda 45, 50 minutos, que fica antididática, tá? Por isso que eu estou correndo já para os exemplos. Mas depois eu entro aqui na sala de aula e a gente continua tirando as suas dúvidas. Temos mais 8 minutos. Então, neste problema aqui, já resolvido, né? As duas impedâncias Z1 e Z2 da figura 612 estão em série com uma fonte de tensão de 100 volts com ângulo zero. Achar a tensão nos terminais de cada impedância e traçar o diagrama dos fasores. Primeiro passo aqui, ele pede que eu ache a tensão em cima de cada impedância, né? Então, vamos encontrar o valor da corrente, né? Como é um circuito série, a impedância equivalente é a soma das duas, ó, né? Então, vai ser Z1 mais Z2. Quem é Z1 é 10 ohms. Quem é Z2? Essa outra impedância aqui, que é... Esse cara é doido, ó. Ele disse que é 2 mais J4, mas, na verdade, aqui nós temos 4,47 com um ângulo 634, né? Aí ele já passou, cara, para poder somar. Ele já trouxe para cá esse valor aqui, ó, 4,47 com um ângulo de 634. Aqui está na forma polar. Ele pegou a maquininha e transformou na forma retangular e trouxe para cá para poder somar, né? Certo? Porque se eu trouxesse para cá na forma polar, eu ia ter que desenvolver. Como é que eu vou somar um número inteiro aqui na forma retangular com outro na forma polar? Não tem, eu tenho que colocar tudo da mesma forma. Então, fica 10
mais 2 mais J4, que é a forma polar, que é a forma retangular de 4,47634, né? Então, deu isso daqui. Somando, 10 mais 2 dá 12 e mais J4. Agora passou de novo para a forma polar, né? Só pegar a maquininha, na forma polar, 2 mais J4 é igual a 1265 com um ângulo 18,85. Agora eu vou achar a corrente, ó. Como é que eu acho a corrente aqui? A corrente, pela primeira lei de Ohm, é a tensão dividido pela impedância total. Acabamos de calcular a impedância total aqui, ó. É 12,65 com um ângulo 18,45, né? Então, dividi aqui, encontrei a corrente de 7,9 com um ângulo menos 18,45, né? Agora pronto, já que eu tenho a corrente, quem é a tensão em cima de Z1, que eu vou chamar de V1? A tensão em cima de Z1, V1, é I vezes Z1, né? Que aqui tem a mesma corrente, né? Note que a corrente que entra em Z1, ela sai e passa por Z2. É um circuito sério, conhecido com esta característica, que possui a mesma corrente. Legal aí? Por isso que ele disse que o V1 é I vezes Z1. Quem é o I1? Quem é o I? Acabamos de encontrar, é Z,9 com ângulo menos 18,45. Coloquei aqui. Quem é o Z1? É 10, multipliquei. Quanto é 7,9 vezes 10? Deu 79, né? E o mesmo ângulo. E aí sucessivamente, né? Achou interessante? Deixa eu ver aqui o tempo, que eu não quero passar de... Falta 4 minutinhos. Você pode dar uma olhada mais detalhada nesse exemplo, tira as dúvidas aí comigo. Outro exemplo, calcular a impedância Z2. Olha aí, cara. E agora, José? Já começou a complicar, né? Ele deu uma tensão total, nós temos a tensão total. Nós temos duas impedâncias conhecidas, ó. Quem é o Z1 é 6, quem é o Z2 é J8. E o outro, sei não, ó. E agora, José? Hã? E agora, José? Alguém chamou ele. Então, no circuito, eu sei. Ah, olha aqui. Olha aqui. Ele deu a corrente total. Então, já era, meu querido. Já era, né? Você tem que olhar para a figura. Estava discretamente aqui. Cadê o negócio? Passou para lá. O cara discretamente disse que o I total é 2,2 com ângulo de menos 15. Morreu o problema. Né? Se eu tenho a corrente total e se eu tenho a tensão total, que é 50 com ângulo de 45, eu vou achar o Z total, companheiro. Confere? Lógico, acabou o problema. Tá? Alguém não entendeu? Levante a mãozinha ou escreva no chat a sua dúvida. Nós temos os dois elementos de impedância. Temos o Z1, que é 6 ohms, temos o Z2. Professor, onde está escrito Z2? Cara, se aqui... Ah, o Z2 é isso aqui, né? Então, aqui é o Z3, né? Mas ele deu a corrente total. Se eu tenho a corrente total e tenho a tensão total, ó, quem é o Z total, o Z equivalente? É V dividido por I. Está aqui o V, 50, 45. Quem é o I? É 2,5 com um ângulo de menos 15. Acabou. Ah? Pronto, acabou. Achei o Z equivalente. 50 dividido por 2,5 deu 20. 45 menos 15 deu 60. Agora eu escrevo na forma retangular, fica 10 mais J17 é o Z total. Ó. Aí eu sei que Z1 mais Z2, eu escolhi aqui, ó, Z1 mais Z2, mais Z3 também, né? Faltou aqui o Z3, tá?
Aqui eu tenho o cara. Aí completa aqui, né? Concorda comigo? Aqui é Z1, que é 6, Z3, que é isso aqui, Z2, que é isso aqui, né? Cara, aqui não foi legal. Né? Então, quem é o Z total? É esse cara aqui, que ele escreveu assim, mais esse. Isso aqui tudinho é igual, né? Aí ele já acha o Z2. Na verdade, ó, esse mais esse é igual a 20,60, né? Aí você desenvolve, aí encontra o valor do Z2. Aí eu vou parar aqui, porque já deu 50 minutos de aula, eu não quero passar, que é muito cansativo, e eu volto para a sala de aula com você agora. E a partir daqui, eu paro a transmissão. Professor, se eu estava gravando? Era. Interromper a gravação e volto com você agora na sala de aula.